Existem numerosas causas de bronquiectasia, como vocês veem aqui. Ela pode ser relacionada à infecção, vamos chamar a atenção para a tuberculose, para o HIV, uma síndrome de imunodeficiência, uma disfunção ciliar, ou outras doenças como artrite reumatoide, obstrução das vias aéreas e várias outras causas. É proposto um modelo como este que poderia explicar como que ocorreria a bronquiectasia de forma tão variada, por causas tão diferentes. Neste modelo, o que se propõe, por exemplo, é que tudo começaria com essa retenção de secreção na luz do brônquio, ou por uma disfunção epitelial, ou porque existe uma disfunção do batimento ciliar, ou uma hipersecreção de muco. O ponto central é que nós teríamos uma limpeza mucociliar alterada, com retenção de catarro nas vias aéreas. Essa retenção levaria essa infecção crônica, essa infecção, claro, com um infiltrado inflamatório importante, neutrófilos, linfócitos T e outras, e em conjunto tudo isso persistindo, lesando a parede, destruindo o pulmão e causando a bronquiectasia. E, de um modo, isto daqui vai se perpetuando, isto piorando essa disfunção, a disfunção piorando, levando mais infiltrado inflamatório, mais infecção, e esse círculo vicioso ocorrendo progressivamente, de tal modo que nós teríamos, no final, uma lesão importante do brônquio com dilatação da sua luz permanente. Este é um dos modelos que propõe para explicar como que poderia ocorrer a bronquiectasia nessas diferentes causas. Macroscopicamente, a bronquiectasia, então, seria essa dilatação permanente e anormal dos brônquios. Vocês veem que isso vai se aproximando, inclusive até próximo à superfície pleural. Isso é completamente anormal, visto que o normal é que tenhamos pelo menos uns 2 centímetros aqui, onde nós não vemos macroscopicamente brônquios assim. E aqui nós vemos essas luzes dilatadas até muito próximas à pleura. Observem que sempre circundadas por fibrose e com conteúdo purulento na luz, uma retenção de secreção. E isso, como foi mostrado no esquema anterior, vai piorando a situação, levando uma destruição progressiva do pulmão. Essa secreção, que se acumula na luz dos brônquios, dilatados na bronquiectasia, leva o paciente a uma produção enorme de secreção, essa profusa secreção purulenta, que é principalmente liberada logo de manhã. Microscopicamente, nós temos na bronquiectasia a perda da estrutura normal do brônquio. Então, observem que nesse brônquio nós nem conseguimos ver nada do que ele se compõe normalmente. Não vemos cartilagem, não vemos as glândulas seromucosas, nem a musculatura. Nós temos apenas um tecido fibroso, infiltrado inflamatório, inclusive formando um esboço aqui de folículo linfóide e um exudato purulento na luz. Macroscopicamente, aqui está representada uma bronquiectasia que acomete mais o lobo inferior. Vejam essas luzes dilatadas dos brônquios se aproximando até a pleura, circundadas por fibrose e com esse conteúdo purulento na luz. Em termos de imagem, é a mesma coisa, essas cavidades que se aproximam até a pleura e circundadas por fibrose. Este é um outro caso, uma peça cirúrgica, onde nós vemos as cavidades bronquiectásicas se aproximando, dilatados os brônquios até a pleura, circundadas por fibrose, a mesma coisa. Nessa outra peça cirúrgica, a mesma coisa, as cavidades bronquiectásicas, mostrando essa dilatação cilíndrica que chega muito próximo até a pleura,
sempre circundadas por fibrose, um colapso e fibrose do parênquima circunjacente. Não vemos pulmão normal entre essas cavidades bronquiectásicas. No aumento maior, mostrando a cavidade, a fibrose importante que circunda, e aqui o aspecto indo bem próximo à pleura. Então, o tecido pulmonar entre as bronquiectasias está colapsado, fibrótico, perda de bronquíolos e alvéolos. É um tecido pulmonar não funcionante. Microscopicamente, nós vemos essas cavidades, a perda das estruturas normais da parede do brônquio, não observamos mais cartilagem, nem glândulas seromucosas, apenas fibrose importante, infiltrado inflamatório, secreção mucopurulenta na luz, inclusive formação até desses folículos linfóides. Observem a diferença de tamanho do vaso e da parede aqui do brônquio. Aqui é uma obstrução numa pequenas vias aéreas distal à bronquiectasia. Um outro corte mostrando a pleura e essas cavidades bronquiectásicas bem próximos à pleura. Observem novamente que esses brônquios não têm cartilagem, não têm glândulas seromucosas, não têm músculo, apenas fibrose, e as artérias são pequenas em comparação com a luz do brônquio, mostrando um parâmetro que mostra bem a dilatação dele. Novamente, nós observamos aqui a luz da bronquiectasia e a parede fibrósica. A mesma coisa, ausência de cartilagem, de músculo liso, de glândulas, apenas essa luz intensamente dilatada. Comparem com o tamanho aqui da artéria do lado. Um outro mostrando a mesma coisa, a artéria e essa parede intensamente dilatada, com esse muco contendo células inflamatórias de permeio e ausência dos componentes normais do brônquio, cartilagem, músculo, glândulas seromucosas. A última parte da aula seria a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, ou SARA. SARA é uma lesão pulmonar aguda grave. Clinicamente, ela tem um início rápido de uma insuficiência respiratória grave, hipoxemia arterial grave, refratária à oxigênio-terapia e uma cianose importante. São várias as etiologias da SARA. Essa etiologia, a doença pode estar no pulmão ou pode ser uma alteração sistêmica. Então vejam as numerosas causas de SARA, inclusive agentes infecciosos, particularmente vírus. Interessante lembrar aqui, esse é um coronavírus. Atualmente o nosso problema são o coronavírus que causa o Covid-19, que seria a doença do coronavírus 19. Então, vejam, todos esses vírus, influenza, coronavírus, adenovírus, citomegalovírus, todos podem causar SARA. Além de outros agentes, como tóxicos inalantes, aqui, por exemplo, o próprio oxigênio em quantidade exagerada, cocaína, drogas usadas em quimioterapia para neoplasia, outros tipos de drogas como a mildarona e etc. E vamos chamar a atenção para o choque. Então, a SARA ela pode ser uma consequência causada pelo choque, tanto cardiogênico, neurogênico, hemorrágico ou traumático. Todos eles podem desencadear a síndrome da angústia respiratória aguda. Septicemia é outra causa também usual de SARA, e assim outras. A SARA, ela acontece devido a uma interação complexa de vários fatores. Dentre eles, vamos destacar a liberação de citocinas pró-inflamatórias, a lesão das células epiteliais do alvéolo
e do endotélio do capilar alveolar, além de mediadores fibrogênicos. Então, histologicamente, o que nós vamos ter na SARA é esse padrão de dano alveolar difuso, que é conhecido por essa sigla DAD. Então, esse padrão histológico é o que vai ter em todos os quadros de SARA, que significa dano alveolar difuso, que todas as partes do alvéolo são afetadas, ou seja, o endotélio do capilar, ali no septo, o epitélio alveolar e o espaço intersticial. Portanto, no dano alveolar difuso, a lesão epitelial, que é particularmente a necrose do pneumócito tipo 2 e a lesão do endotélio do capilar do septo, essa lesão desses dois tipos de células vai levar uma enorme permeabilidade, um aumento muito grande da permeabilidade, com edema muito importante, um edema proteico rico em fibrina, com formação de membranas hialinas. O dano alveolar difuso ele pode ser subdividido nesse estágio agudo, que é essa fase exudativa, onde nós observamos esse intenso edema com essas membranas hialinas, mas isso depois evolui para uma fase fibroproliferativa ou organizante, onde nós veremos o colapso alveolar, fibrose e o pulmão em favo de mel. Então, em termos de tempo, esse esquema ajuda-nos a entender. No começo, nós temos um edema muito importante, nos primeiros 2, 3 dias, aqui particularmente no primeiro dia. Esse edema muito proteico com fibrina. Vamos ter depois a membrana hialina, que é composta tanto por essa fibrina como das células epiteliais ali necróticas. Alcança esse auge na primeira semana. Depois, gradativamente, nós vamos ter uma hiperplasia de pneumócitos tipo 2 para repor aqueles que foram necrosados e vai gradativamente aumentando a fibrose intersticial. Então, nesse estágio organizante, nós vamos ter a partir da primeira semana, onde vai diminuir, praticamente não tem o edema, as membranas hialinas vão sendo fagocitadas e vai predominando essa hiperplasia dos pneumócitos e a fibrose intersticial. Então, esse seria um exemplo de um estágio agudo, exudativo, onde nós temos um edema dos septos alveolares. Observem a luz alveolar aqui, a luz aqui, a espessura desse septo alveolar. Na luz alveolar, o edema, a membrana hialina que recobre essa luz alveolar, algumas células inflamatórias, algumas hemácias. Esse é um outro exemplo. Aqui coloquei apenas o pulmão normal para vocês relembrarem a espessura do septo normal. Observem os septos muito alargados, a membrana hialina recobrindo as luzes alveolares nessa fase aguda. E já entrando após uma semana no estágio organizante fibroproliferativo, novamente para comparar o pulmão normal com o septo fino normal. Observem a espessura do septo aqui, agora sem a membrana hialina, mas com uma hiperplasia acentuada dos pneumócitos tipo 2, que formam como que um epitélio aparente revestindo a luz alveolar, e a fibrose que se inicia. Num estágio mais avançado, mais adiantado, onde o que resta aberto aqui são as luzes dos bronquíolos, muito colapso, muita fibrose. Quase que não conseguimos mais reconhecer esse órgão como um pulmão. Num aumento maior, mostrando os bronquíolos ainda abertos, o intenso colapso e a fibrose, os septos interalveolares e a fibrose muito acentuada. A mesma coisa, o bronquíolo, a luz, a fibrose em torno deles e uma fase já, portanto, proliferativa. Um outro mostrando aqui
os pneumócitos hiperplásicos, que formam um epitélio bem saliente aqui recobrindo a luz alveolar. Os pneumócitos tipo 2 hiperplásicos. Macroscopicamente, nessa fase organizante, proliferativa, o pulmão vai apresentar armado, endurecido, a aeração diminuída e ele tem um aspecto em favo de mel. Então, observem uma fibrose intersticial muito aumentada que dá esse aspecto de favo de mel. Nós podemos observar as pequenas luzes ainda dos bronquíolos aberta e a fibrose muito extensa. Apenas para ilustrar, esse é um artigo bem recente, agora de 2020, com o nosso problema atual, que é a doença do coronavírus, o Covid-19. Este artigo mostra casos de Covid-19 em pessoas acima de 60 anos, nesse hospital na província aqui de Wuhan. Observe que eram 339 pacientes com Covid-19, a idade, como eu disse, já acima de 60 anos, mas trouxe o artigo mais para mostrar, salientar a gravidade da SARA. Observem que desses 339 pacientes acima de 60 anos e internados, 71 deles, 21%, apresentaram SARA. Observem que a grande maioria morreu, uma pequena quantidade sobreviveu. Isso para mostrar que a SARA é uma lesão pulmonar aguda grave e também com uma alta mortalidade. Obrigada.
sei o que saiu isso aí, não.